Bom, vamos iniciar nosso estudo. Vou botar aqui o texto. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui do Evolução em Dois Mundos. Está todo mundo visualizando aqui o texto do livro Evolução em Dois Mundos, gente? Tá pequenininho, mas tá Tá? Deixa eu tentar aumentar um pouco mais. Aí, ó, vê se melhorou melhor, bem melhor. bem maior, né? Bom, gente, então, nós semana passada, só para poder recapitular, vou voltar aqui em cima. Semana passada nós estamos falando aqui do capítulo 39, que é o penúltimo capítulo, predisposições mórbidas. Nós falamos sobre as predisposições mórbidas no corpo espiritual, como que elas se erradicam no plano, no corpo espiritual, o papel do remorso, da zona de remorso, que André Luiz veio falar, a questão do débil mental, da pessoa que tem uma dificuldade mental, como que se processa no plano espiritual. Será que no espírito ele também é assim? E depois nós terminamos falando sobre os parasitas ovoides. Como é que se dá essa vampirização nos espíritos desencarnados? Hoje vamos dar continuação até o capítulo 40, que fala sobre a invasão microbiana. Então, a pergunta que se faz, as perguntas eu achei muito interessante, às vezes a pergunta é até melhor do que a resposta. Eu achei muito interessante. Quem pode ler a pergunta aí e a resposta, por favor, para a gente poder comentar? Átila, pode? Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endêmias rurais, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Bom, a pergunta, só para a gente poder, se alguém não entendeu, pergunta, abre o microfone e pergunta, ou então bota pelo chat, tá? Aqui ele está falando de endemias rurais. Nós tivemos aí a vaca louca, que agora está voltando, a gripe do frango, outras mais. A Idade Média nós tivemos muitas endemias rurais, porque o planeta era um planeta rural. O Brasil deixou de ser rural em 1942, muito cedo ainda, há pouco tempo atrás. De 42 para trás, o Brasil tinha mais população rural do que urbana. Então, houve um avanço muito lento no Brasil. Então, aqui por isso que ele está falando de endemias rurais. Tá? Aqui nós estamos em 1958. Só que hoje, com o advento aí da Covid-19, porque as outras Covid também assolaram, então nós podemos já colocar endemias até não só rurais, como também urbanas, etc. Como é que a gente pode entender o mecanismo da justiça divina? Será que Deus permite que populações inteiras sejam assoladas, não só as populações humanas, como também a população, plantas, animais, etc., que acabam morrendo? Essa é a pergunta que está sendo feita ao André Luiz. Eu achei a pergunta muito boa, gente. Vamos lá? Pode ler a Excelente. resposta. As endêmias Endemias. são endêmias, né? Falei certo, né? Endemias. As endemias, obrigado, professor, são quase sempre doenças graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais, devemos, locais. Devemos, assim, capitulá-las, capitulá-las. Não obstante os casos cásmicos individuais que se agravam por influência delas. No quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum. Bom, gente, alguém quer comentar? Alguém conseguiu entender o que o André Luiz está querendo dizer para a gente? O que ele disse para a gente? Alguém entendeu? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? A gente pode estender um pouco mais esse comentário do André Luiz? André Luiz é sempre
é um comentário muito. O linguajar dele é um tanto quanto técnico, né? Às Esse vezes fica nebuloso a coisa. Mas basicamente ele está falando a evolução, a civilização, eu acho, né? Nós estamos nos civilizando. A gente, eu me lembro lá do interior, lá que o pessoal tomava banho só no sábado, banho geral, aquele, né? No sábado só para ir na festa, no baile, né? Lá no interior, aqui no Rio Grande do Sul. Mas agora já não é mais tanto, né? A gente já tem acesso a chuveiro, né? Não é mais tão. O camarada não é caprichoso porque não quer, né? E com o capricho, muita coisa a gente não se contamina mais, né? A gente já não tem mais tanto contato com rato, a gente não tem contato com pulga por conta de doença, por causa dos remédios que é botado nos animalzinhos, né? Acho que basicamente foi isso que eu entendi. Uhum. Mas é isso mesmo. Pô, quando ele chama de conquistas higiênicas, ele está falando nisso, né? A Maria das Neves levantou a mão. Fala, querida. Professor, as endemias, é menos ou mais do que pandemias? Endemia está se referindo à pandemia, é pan, é geral, é maior. Ah, Tá? A endemias é um grupo específico de doenças, ou a maioria delas microbióticas ou viróticas, tá? Que atacam uma população específica. A pandemia ela é geral. A pandemia é maior do que a endemia. é capitulá-las, quer dizer, capítulos. Quando fala devemos assim capitulá-las, não quer dizer Ah, capítulo, ou seja, entendê-las, compreendê-las dentro de um sentido específico, isso que ele está querendo dizer. Devemos capitular, tipo, devemos entendê-la dentro de um capítulo específico. Aí ele coloca que existe um mapa kármico, os casos kármicos individuais, vamos dizer que todos nós que estamos aqui na sala vivemos numa zona rural, e essa zona rural era atacada por uma endemia específica, vamos dizer lá uma gripe do frango, e de repente 3 de nós acabamos sendo mortos e outros 3 nós conseguimos viver. Então ele fala, dentro dos karmas individuais, aqueles 3 que vieram desencarnar é porque eles estavam com karmas individuais, eles tinham que desencarnar com aquele tipo de dificuldade. Só que as causas não é uma causa divina, a causa é humana, por causa das faltas de higiene. O exemplo que o Átila deu é bem interessante nesse sentido. Ou seja, por falta de higiene é que acontece uma série de dificuldades. Aquele que já tem o mapa kármico para ter aquela dificuldade vai acabar tendo mais facilidade para ser, digamos assim, atingido por aquela dificuldade, por aquele problema. obrigada, A, ex- professor. a exemplo, né, professor, da a peste bubônica, né, que varreu um terço da população europeia, é uma doença ligada à falta de higiene, né? Exato. E as pessoas conviviam ali com os ratos, com as baratas, com transmissores, né? E Perfeito. aí uma boa parte da população europeia ela foi dizimada, né, por conta dessa doença, quer dizer, um atraso, né, para a época, a falta de saneamento, a falta de esgoto, a falta de tratamento de água. Então, tudo isso, né, contribuiu bastante para que as pessoas na época vivessem esse karma coletivo, né, como diz, como fala aqui. Tem uma parte que fala sobre isso. E é mais ou menos isso que nós vivemos, né, na pandemia, que também é uma doença ligada à nossa higiene, não é? A questão das mãos, né, de lavar, essa preocupação, esses hábitos que nós tivemos que adquirir pós-pandemia. Muito Eu perfeito. mesma não consigo viver mais sem passar álcool nas mãos. É, Então a gente vivia, né, nesse. Eu entendi mais ou menos o que é isso. não, E a corretíssima. pandemia, ela veio a pandemia ela teve também uma missão, né, da gente ter o autocuidado que tanto a gente falou, né, durante a pandemia sobre o autocuidado. Exato. Agora, no caso da pandemia, Mas para isso, né? Pode falar, perdão. ah, não, pode falar, senhor. Não, continua, por favor. Fala, Andréia.
Assim, eu sei, eu consigo diferenciar uma endemia de uma pandemia. Eu estou falando assim, que de uma certa forma o objetivo tenha sido o mesmo. Me explica aí direito. Na verdade, gente, nós vivemos dentro de um planeta, dentro da conjuntura, digamos assim, espiritual, existe uma coisa que é um conceito da física que aplica-se dentro da chamada física quântica e dentro do espiritismo, que é a chamada lei das probabilidades. Vamos dizer que estamos aqui, todos nós estamos aqui na sala agora. Deixa eu tirar isso aqui para poder eu ver melhor vocês aqui, por favor. Deixa eu tirar um pouquinho. Então, nós estamos aqui 7 pessoas na sala. Vamos dizer que nós temos o nosso mapa kármico. 3 de nós temos uma dificuldade muito grande, uma falta no passado, e que cria uma possibilidade maior da gente ser vitimado por algum tipo de doença endêmica ou pandêmica, tendo em vista que nós, no passado, tivemos algum tipo de falta que levamos pessoas a se doentarem. Então, aquela pandemia ela vai ter uma probabilidade muito maior de atingir-nos, por quê? Por causa da nossa incipiência no passado. Então, eu vou ter muito mais possibilidade porque eu tenho uma falta. A Antonielli não tem aquela falta, ela vai ter uma facilidade maior de repente, não ser pego por aquela dificuldade. Aquilo a gente chama de lei da probabilidade. Não é lei de Italião. Eu tive um karma, eu vou ter que sofrer. Isso é lei de Italião. Isso não é lei espírita. A lei espírita apesar do André Luiz usar o termo kármico, o termo correto é lei de causa e efeito. Não existe um karma que eu tenho que passar. Não existe isso. Existe uma lei de probabilidade. Dentro dessa lei de probabilidade, vamos dizer que tenho eu, Átila e Maria das Neves, que temos essa probabilidade, porque nós 3 tivemos uma falha naquela área. Mas vamos dizer que eu e Átila continuamos do mesmo jeito, a gente não presta, não ajuda ninguém, e a Maria das Neves, nessa encarnação, ela ajudou um montão de gente, fez um montão de caridade. Eu e Átila, pum, vamos empacotar. E a Maria das Neves vai conseguir se salvar. Por quê? Porque ela Entendi. adquiriu mérito para isso. Por isso que Entendi. chama de lei da probabilidade. Agora, no caso Uhum. específico da pandemia, nós temos uns casos também especiais. Vamos dizer que o Cláudio, ele é um cara meio fanático político e ele não quis fazer nenhum cuidado. Eu não vou usar luva, eu não vou usar álcool, eu não vou usar máscara, porque eu acho que aquilo dali é tudo maluquice, isso é coisa de comunista, e não quis fazer isso e morri. Eu chego no plano espiritual, eu tinha um karma, não tinha não, meu querido. Você chegou como suicida. Você sabia todo o cuidado que você tinha que fazer e você não fez nada. Você desencarnou como suicida. Então, na pandemia, nós tivemos milhares de pessoas que desencarnaram como suicida, porque não fizeram todos os cuidados que eles tinham à mão e que eles não fizeram por fanatismo religioso, político ou qualquer outra razão. Mas Então, é nós, inconsciente, né, professor? Entendi. às vezes, não. As Perfeito, pessoas professor. são pessoas cultas. Eu tenho 2 amigos meus, um médico que era fanático político e não quis fazer nada. Morreu de uma situação muito. Teve uma Covid que foi horrível. Ele era médico, é pessoa que tem conhecimento técnico. E o outro, um diretor de uma escola, que ele tem 2 faculdades, um homem extremamente culto, que também era uma pessoa que falava que aquilo tudo era maluquice, que não existia Covid, e morreu numa situação gravíssima, até passou para os parentes dele. Ele, além de morrer como suicida, ele passou para os parentes dele a Covid também, porque não acreditava, ele não obedecia a nada, passou para a mulher dele, passou para a filha dele, etc. Aquilo ali é o quê? É suicídio. Porque a pessoa tem os cuidados e não fez. É igual o médico falar, meu querido, aqui tem um remédio para a sua doença. Aí eu não vou tomar. Aí você morre daquela doença, você é suicídio. Porque você tinha um remédio e você não utilizou. Então, no caso da pandemia, muitas pessoas, por descuido, fanatismo, seja o que for, eles afortaram a plano espiritual não como aqueles que saudaram seus débitos, e sim com aqueles que agravaram Mas, os débitos. então, professor, mas em outros casos, desencarnaram por conta da lei de causa e efeito. Não podemos criar uma regra geral, entendeu? Todo mundo Hum, tem causa e efeito. Não, existe a lei de probabilidade. Tem casos de pessoas que salvaram, como esse exemplo que eu dei, por exemplo, eu, Átila e a Maria das Neves. A Maria das Neves, ela até teria que passar por aquilo, mas ela não passou porque já nessa encarnação ela melhorou. Eu e Átila não melhoramos. É um caso desse. Então, muitas pessoas que deveriam até vir a desencarnar de Covid, mas não vieram. Aquele que ficou ruim e de repente se salvou. Muitas vezes ele já conseguiu méritos para aquilo. E outros casos foram irresponsabilidades. Existe responsabilidade na endemia, por exemplo, questões higiênicas. O caso que você citou, uma das causas grandes
É claro, foi a higiene, mas uma das causas grandes foi a própria igreja. O que que a igreja fez? Isso, condenou né, a pesquisa, a ciência. Impediu a ciência, impossibilitou qualquer tipo de avanço médico naquela época. E em 1264, ela criou uma lei para matar todos os gatos da Europa, porque eles já tinham a crença que Jesus, quando sentiu sede, o gato negou. E o Papa mandou uma ordem para matar todos os gatos. Dizimou todos os gatos da Europa. O gato, que é o inimigo natural, o predador natural do rato. Aí apurou, porque os ratos vieram lá, foram trazidos dos nórdicos nos navios e invadiu toda a Europa. A Europa já tinha um problema de falta de higiene assim, estupendo. Um terço da população morreu também por causa religiosa, fanatismo religioso. Hoje, a pandemia da Covid foi fanatismo político e no passado foi fanatismo religioso. E fanatismo religioso também. Há casos, né, de pessoas que se negaram a tomar vacina por fanatismo religioso também. Aqui na minha cidade, um casal de evangélicos, infelizmente, eles faleceram porque negaram também. É o quê? É suicídio. O fanatismo não é desculpa. A pessoa continua sendo suicida. É um sursis, mas não uma opção que vai, digamos assim, justificar, explica, mas não justifica. É bom que a gente entenda essas palavrinhas, né? Explica, mas não justifica. Os dois casos que eu citei são de pessoas cultas, não é de pessoa inocentezinha, pessoa analfabeta, não. São de pessoas cultas, pessoas com formação, um é médico, o outro era diretor de escola, com duas faculdades, etc. E acabou nesse fanatismo religioso, né? Fanatismo político, né? No caso da Igreja Católica, fanatismo religioso, no caso presente também houve um pouquinho de fanatismo religioso também, né? Somente dos nossos irmãos evangélicos. Alguns espíritas também, né? Tem muito espírita fanático também. Gente, algum comentário a mais? Vamos continuar, então? Bom, Andréia, pode ler essa outra aqui para a gente, por favor? Andréia? Desculpa, professor, porque estava desligado. Essa aqui no estado comatoso é? Isso, amorzinho. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, junto ao corpo físico ou afastado dele? Deu para entender a pergunta, gente? Você conseguiu entender? Comatoso, vem aqui ligado a coma, né? Perfeito. Psicossoma é o No- quê? Lembra? Todo mundo? Eu vou repetir aqui. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, no caso, a pessoa estando em estado de coma, não é isso? E Junto ao, a pergunta é, junto que a pessoa está junto ao corpo físico ou afastado dele? Eu só vou para responder. Psicossoma, Fala aí, quem quer? psicossoma é o perispírito, né? Isso, é o corpo espiritual, tá? A pergunta é muito boa, como eu falei, as perguntas são muito É, interessantes, né? eu vou responder aqui. No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele. Depende da situação mental do enfermo. E aí, será que André Luiz respondeu ou enrolou a gente? O que vocês acham? Qual foi a resposta que ele deu aí? Vamos dizer, eu estou em coma e André está em coma. Vamos ficar um ano em coma. Nosso perispírito, nosso corpo espiritual, o meu e da Andréia, onde está? Está perto ou está longe do corpo físico? O que vai determinar isso? Os dois estamos em coma. O que determina o corpo está perto ou está longe do corpo físico? E aí, gente? O que vocês acham? Depende do nível de espiritualidade da pessoa, talvez. Uhum, isso aí. Lembrando que hoje é estudo, não é palestra, não, gente. É para todo mundo participar. A opinião de todo mundo é Acho que interessante. quanto mais espiritualizado, ele não vai se preocupar tanto, né? Claro, vai se preocupar com o corpo, mas
É isso aí. Mas se ocupar com outras coisinhas mais. Deu para É entender, a gente? mesma questão, o entrar em coma é a mesma coisa que dormir, né? É, um, Só que um pouquinho mais profundo, né? é como se fosse um desdobramento longo, né? Dependendo do tipo de coma, né? Tem várias gradações comáticas, né? Digamos assim. Tem Quer... pessoas que veem seu próprio corpo, né? Perdão, não ouvi, André. Tem pessoas que dizem, né, que quando voltam do coma, que viram o seu próprio corpo, que viveram algumas experiências. Exato. Eu tive duas mortes clínicas, né? Tive duas EQM. E muitas do que as pessoas falam, eu lembro, as minhas duas EQM foram bem diferentes uma da outra, né? Algumas descrições batem, algumas coisas de experiência nossa, outras nem batem, não batem tanto, tá? Antonielli levantou a mão. Pode falar, minha querida. Tá? O microfone está mutado, não sei se você está falando, Antonielli. Levantou a mão. Antonielli está presente. Vamos lá. Enquanto a Antonielli vê lá o que está acontecendo, daqui a pouco ela fala aí, então. Gente, então, acho que o Átila, a André já comentaram, depende da situação do espírito. Se o espírito for um pouco mais espiritualizado, ele não vai ligar tanto ao corpo. Se ele for mais materializado, ele vai ficar preso ao corpo. Tá? Depende muito da situação do próprio espírito, digamos assim. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Deixa eu botar aqui de novo, compartilhar. É, Vamos lá, quem pode ler o próximo aí, por favor? Professor, boa noite a todos. Eu estou só ouvindo, tá? Porque eu estou com a netinha aqui, aí eu vou atrapalhar. Se eu fizer a leitura, você vai escutando a voz dela, Tá bom, querido. tá? Tá ótimo. Importante estar presente. Vamos lá, gente. Quem pode ler essa próxima? Maria. Eu posso ler, mas o cachorro vai sair o som dele. Aham, eu tenho dois aqui em casa. Fico lá, meu filho fica segurando. Começa no quais? Isso. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Gente, olha só que pergunta interessante, né? Lesão no corpo espiritual. Tem gente falando, mas isso aí é uma execria, não pode. O que é isso? Como é que o corpo espiritual pode ser lesado? Está em Kardec? Kardec falou, hoje é tudo assim, né? Kardec não falou, então não existe. Se Kardec falou, passa a existir. Então parece que Kardec virou simplesmente, está em Kardec, parece que virou Deus, e não está em Kardec, é demônio. Hoje tudo serve. Tem a questão das colônias espirituais, se Kardec falou, se Kardec não falou. Nesse caso específico de lesões do corpo espiritual, Kardec falou em muito. São 20 questões só no Livro dos Espíritos, questão 370, 300 e 236 até 256, e depois todo o ensaio teórico da questão 257. Ensaio teórico das sensações, percepções e sofrimento dos espíritos, para ver como que é interessante. Lá no Céu e Inferno, a segunda parte também vai falar muito sobre isso, e o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Médios também vai falar sobre isso, quando fala Laboratório do Mundo Invisível. Então, nós temos uma base kardeciana muito grande. Mesmo se não tivesse, não deixaria de estar certo. Tá? Então, vamos ver que o André Luiz nos fala. Como é que o espírito que está lesado no plano espiritual, que tem todas aquelas dificuldades no plano espiritual, como é que ele é tratado na espiritualidade? Porque aqui no corpo, né, o médico vai lá no médico, o médico faz uma operação, etc. E no plano espiritual, faz operação no corpo? Como é que é? Quem viu o nosso lá tem uma cola, né? Quem viu o filme. Vamos lá? Continua? Vamos lá, por favor. Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com o êxito possível os mecanismos
da doença que eles são particulares? Continua. Pode continuar. Aí, os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão correspondendo às fala, professor, é a minha língua. Inspecções. Inspecções. Instrumentais e laboratoriais em voga na Terra podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes da nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis, mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Curial, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda de certa maneira da medicação que vos é conhecida no socorro aos desencarnados em sofrimento, porque, mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, em projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa. Contudo, é imperioso reconhecer que, na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais, que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo largamente usados no plano extrafísico exige dele grandeza de caráter e pureza de coração. Nossa, isso aqui precisa de um tradutor? É muito complexo. Vamos ver o que o Gandela está falando aqui, então, gente, tá? Ele está falando o quê? Aqui, quando ele fala, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história. Se eu estou lá com uma enfermidade lá, eu desencarno no plano espiritual, o meu perispírito tá com uma enfermidade, com uma lesão, ele sabe o histórico, ele sabe por quê, onde nasceu aquela dificuldade, quais são os mapas kármicos, digamos assim. Quando ele fala os exames dos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, existe o psicoscópico, existe uma série de instrumentos que só existem no plano espiritual, que eles fazem a leitura áurica, eles fazem a leitura magnética, eles vão tirar aquilo que chama de digital perispiritual para saber, assim como no plano físico você tem vários exames que eles chamam aqui de inspecções instrumentais e laboratoriais, também no plano espiritual tem exames que são feitos através da intuição, através da precisão magnética, através de aparelhos específicos. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe que existe uma série de instrumentos que ali são utilizados. E depois ele vai falar, o médico espiritual se utiliza ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro a desencarnados em sofrimento. Porque mesmo no mundo, todo remédio na farmacopeia humana, o mesmo remédio que é utilizado aqui, ele também utiliza no plano espiritual. Só que naqueles remédios que atacam, aqueles remédios graves, muitas vezes, homeopatia é utilizado no plano espiritual mais do que aqui no plano material. O processo fitoterápico é utilizado mais no plano espiritual do que no plano material. André Luiz, lá, quando vai curar, ajudar a curar o atual esposo da sua ex-esposa, a enfermeira lá, ela faz o quê? Ela vai até a floresta, chama os elementais trazem um líquido verde
e aquele líquido verde é utilizado para curar aquele homem que estava quase à morte. Ou seja, os remédios da espiritualidade. E em casos diversos, existe certo tipo de lesões que não só essa farmacopeia espiritual consegue, aí a pessoa tem que reencarnar. Aí só o corpo material é que pode ser, ele pode, digamos assim, operacionalizar uma cura efetiva daquele companheiro. Por isso que a gente precisa da reencarnação. Deu para entender, gente? A Antonielle saiu, agora conseguiu voltar, que a internet estava ruim, ela tinha levantado a mão. Já consegue falar, Antonielle, ou não? Consigo, espero não travar de novo. Das boas-vindas, Antonielle, fala das boas-vindas da Annelise, que está aí presente também. Seja bem-vinda, querida. Bem-vinda. Então, a respeito do outro tema, né, eu lembrei de uma experiência de EQM que eu tive quando eu tive um problema de saúde bem sério, que eu tive uma hemorragia interna, e os médicos levaram 3 dias, e eu estava 3 dias com hemorragia interna, e os médicos levaram 3 dias para se ligar que eu precisava passar por uma cirurgia. E eu lembro que eu desmaiava e eu custava voltar, né? Isso depois, quando eles iam me socorrer, um dos últimos desmaios que eu tive, isso dentro do hospital, eu me vi mesmo acima do meu corpo e eu fiquei assim me olhando. Aí, engraçado que eu sempre tive muito isso, né? Ultimamente tem sido mais, a minha consciência tem ficado mais apurada, mas eu lembro que eu virei e falei assim, o que que eu tô fazendo aí no chão? Vou voltar. Até hoje eu faço isso, eu acho tão engraçado como que a gente conversa com a gente mesmo em desdobramento. E eu voltei, mas foram várias experiências, né? Eu cheguei, uma também nessa mesma situação, eu apaguei, que acharam que eu estava morta. Pode ser que eu morri mesmo, desencarnei e voltei, né? Não sei. E eu me vi, só que eu me vi conversando numa estrada, conversando com o senhor. Nessa vida eu não conheço ele. E ele segurando na minha mão, andando comigo, entendeu? E simplesmente teve uma hora que ele soltou minha mão e eu fiquei olhando para ele e continuou andando. E nisso eu voltei, com a enfermeira em cima de mim. Então é assim, é curioso essa coisa de. é, Já tive experiências, eu até relatei para o senhor agora mais recente de um irmão espiritual que falou que ia me operar, porque segundo ele, se ele não me operasse, eu ia continuar passando por situações. Me parece que eu estava desabafando com ele. Ele falou assim: não, mas eu vou te operar. Eu vou te abrir, vou te operar. Aí na hora eu lembro que eu virei assim, mas como que ele vai me abrir aqui, né? Mas o meu entendimento é totalmente diferente. Como assim ele vai me abrir? Ele falou assim, decide o que você quer, depois você me fala se você quer que eu te opere, mas senão você vai continuar tendo esse mesmo problema. Eu acho assim muito interessante, né? Aí vocês estavam falando, eu lembrei de alguns casos que aconteceram comigo. EQM eu já tive umas 3, que eu me lembro, assim, bem, bem nítidas. 2 foram no hospital. Sei lá, a espiritualidade, ela é curiosa às vezes. É isso aí, gente. É algo muito mais comum do que a gente imagina, né? Alguns conseguem lembrar, outros não conseguem lembrar, mas é comum. Então, ali, quando o André Luiz fala, depende da situação mental, a resposta dele está correta, porque não existe uma experiência única, não existe uma regra que todo mundo que vai entrar em coma vai sentir isso, vai ver aquilo. Ah, eu vi o túnel, e botou de gente que não viu o túnel, quer dizer que o túnel não existe? Então, é experiência pessoal, de acordo com a situação mental. A pessoa que é mais apegada ao corpo vai ficar ali com medo de morrer, pedindo pelo amor de Deus para voltar para o corpo. Outro que é mais desprendido vai fazer visita no plano espiritual, vai conversar com outras pessoas, vai andar no hospital para ver como é que estão as outras pessoas. Daqui a pouco ele já é chamado para o corpo, porque o fio prateado não deixa você se afastar tão longe do corpo físico. Então, depende da situação mental. Quando fala situação mental, fala o quê? A questão espiritual mesmo, tá? De espiritualidade da pessoa. Fala, Muzinho. Professor, Fala. Antonielli falou uma coisa ali, eu acho que ela nem prestou atenção. Desencarnou, desencarnou, né? Não tem volta. Só encarnando de novo, né? Com Aham. outro corpício, né? Né, que Isso. ela falou, eu acho que eu desencarnei e voltei, É né? É, porque ela teve esse eu não sei, pensamento. É, eu não sei dizer se foi realmente, eu quis dizer assim, porque realmente eu
Eu apaguei e custaram a me trazer de volta, né? E o que que acontece quando eu desprendo? Até ia perguntar, assim, sem querer te cortar, Átila. É, principalmente essas vezes, eu me sinto tão bem que às vezes eu não quero voltar. Isso é Isso é muito estranho. perigoso. Isso é Não, não é perigoso. que eu quero morrer, não, gente, não é isso não, mas assim, a Sim, sensação. Aí quando eu, sim, o quando eu espírito está percebo que eu ali. tô voltando, isso, quando eu percebo que eu tô voltando, às vezes me dá uma tristeza. Gente, isso é muito estranho. Aí eu acordo me sentindo culpada, porque parece que estava querendo morrer, mas não é o caso. A sensação é boa às vezes, entendeu? A sensação me dá uma sensação muito de liberdade e de estar em casa, uma coisa. Sabe quando você está num lugar que você está se sentindo acolhido muito bem? Normalmente, a não ser quando eu já fui parar em alguns lugares que eu não queria, mas depois eu entendi o porquê de eu estar em certos lugares, mas normalmente eu gosto, entendeu? Normalmente eu estou em lugar. Às vezes eu já tive situações tão simples de estar sentado conversando, uma roda de amigos, teve um que virou para mim e falou assim: Aí parece que eu me despedi. Ele falou assim: você não vai lembrar de nada mesmo? Eu só lembro dele falar isso comigo. Você vai acordar, não vai lembrar de nada que a gente conversou. E riu da minha cara. E realmente, não lembrei, só lembrei dele falando isso. Então, assim, essa sensação de não querer voltar, eu acho tão. Hoje em dia eu entendo por quê. Porque realmente, né, a pátria espiritual é a nossa, né? Aqui a gente está só a passagem, mas é complicado. É Complicado. interessante observar por que que algumas pessoas têm tanto medo de morrer. Isso, na verdade, é consciência de culpa, muitas vezes. A pessoa ela sabe intuitivamente para onde ela vai. Então, ela fala, não, deixa eu ficar aqui, porque para onde eu vou é um troço muito ruim. Ela não admite isso, mas muitas vezes é isso, essa ligação. A Kardec, lá na questão 400, 455 do Livro dos Espíritos, ele vem tratar sobre o êxtase. Ele fala que o êxtase, nós temos que ter um cuidado, que a pessoa se desdobra, ela pode não voltar mais, ela pode vir a desencarnar. E o laço que une o corpo está tão fino que pode romper. E geralmente ela vai em certas colônias espirituais, ela vai em certos mundos que são tão belos que ela, vou ficar por aqui. E acaba, pode vir a desencarnar. Lá no livro da Ivone Pereira, Memória de um Suicida, nós temos um caso de um companheiro, um médium, que vai até aquelas colônias, que ele se desdobra. Ele era ali não fala o nome do médium, né? Ele era um médium lá de Portugal, que é o Fernando O. A Ivone não fala, mas a gente, estudando, a gente vai descobrindo quem é o personagem. Ele tinha essa capacidade de desdobramento extraordinário, só que ele era indisciplinado. Então, ele de vez em quando ia em lugares que era proibido. Ele aí estava assim, uma mobilização da espiritualidade para poder pegá-lo e levá-lo ao corpo físico, porque ele não tinha uma disciplina no desdobramento dele. Uma das coisas que a gente faz dentro do trabalho de desenvolvimento e educação mediúnica, dentro de uma reunião de desobsessão, é acompanhar o companheiro que faz desdobramento. Nós tínhamos na nossa casa uma médium chamada Jandira, que ela tinha uma facilidade para desdobrar extraordinária. Aí depois nós desdobrávamos, nós íamos junto com ela, para poder ela ter uma cuidado, porque ela de vez em quando entrava em certos lugares que tomava um susto, quase morrer do coração. Então era uma coisa muito séria. Aí depois nós impedimos, falando para não fazer mais o desdobramento sozinho, e a gente acompanhava esse desdobramento junto com ela. Ela melhorou assim de maneira extraordinária, né? A Antonielli fez um comentário aqui, antes eu não entendia. Agora eu mesmo me mando voltar. Isso aí é disciplina, tá, gente? A gente tem que aprender essa disciplina, é isso mesmo, tá? Algum comentário a mais, gente? Da gente quando Mas tiver aí, professor, fala? acerca do que eu falei ali, me esclarece e esclarece, eu acho que o público todo, né? Desencarnou, desencarnou. Não Tem volta. volta. Roto os laços materiais, ele só pode retornar numa outra encarnação. Os casos de ressurreição não são casos de ressurreição, são casos letais. Lá no livro A Gênese de Allan Kardec, lá no capítulo 16, ele errou. Ele colocou lá aquilo como um caso de catalepsia do Lázaro. Não é catalepsia. Kardec se equivocou ali. Ali é um caso de letargia. A catalepsia, só a metade do corpo fica em processo de imobilização. No caso de Lázaro, houve um processo letárgico, em que o corpo todo, inclusive, chegar a uma possível putrefação das células. Então, ali existe um caso letárgico e não cataléptico. Então, um caso de letárgico, ele pode voltar, porque o último fio que liga, que é até aquilo chamado fio prateado, né, ele ainda está ligado, aquele sistema ainda pode voltar. Agora, se desencarnou, não. Aí tem que preparar uma encarnação, miniaturização do perispírito, aí é muito mais complicado.
A ressurreição, é claro que não é de morte, tá? Não morreu, não veio desencarnar, tá? Deu para entender isso, gente? Obrigado, professor. Até essa questão de catalepsia e letargia, né? Isso. Para mim era a mesma coisa. Né? Não. Lá no livro da, como eu falei, na Gênesis, Kardec se equivocou nisso, que ele coloca como catalepsia. Lá no livro do Espírito ele falou direito. E lá no livro da Gênesis, as pessoas não mexem, né? Fala que não pode, é proibido. Ele sabe que está errado, mas deixa lá. Assim como na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se equivocou quando colocou Nazireu como sinônimo de Nazareno. E a gente sabe hoje que é totalmente diferente. Nazireu é uma coisa, Nazareno é outra coisa totalmente diferente. E a FEB não corrige, ninguém corrige, né? Porque fala que é proibido mexer nos livros, mesmo se tiver um erro, né? Que legal essa questão, né, professor? A gente não endeusificar o ser, né? Isso, Ele estava encarnado ali, ele podia errar. isso. O E ele próprio. mesmo falou, Exato, a ciência, com a ciência, o espiritismo vai evoluindo junto, né? exato. O capítulo 1 é o capítulo primoroso da Gênesis. E ele vai no livro do Obras Póstumas, ele vai colocar que várias vezes o Espírito de Verdade e outros espíritos corrigiram ele. Falaram, olha, isso aqui não, isso aqui está errado, aquilo ali está certo. Então, os espíritos corrigiam ele constantemente. Uma outra coisa, o espírito fala, chega, também está errando demais, né? Então, vê se você acha o erro aí, né? Então, a pessoa também tem que ter o seu... ele escrevia muito, 14 anos, foi muita produção, mais de 20 livros que Kardec escreveu em 14 anos. Então, é a questão da gente estudar, aprofundar, né? E ver que algumas coisas nós temos que entender de maneira correta, né? Ok, gente? Nós íamos ler o último capítulo, mas acho que não vai dar, porque faltam só alguns minutos. Vou tentar fazer um resumo aqui, né? Invasão microbiana. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? André Luiz pergunta. Perdão, a equipe pergunta e André Luiz então responde. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de gene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo as perturbações e prejuízos dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constitui o veículo de expressão, determinados campos de ruptura da harmonia celular. Fisiopsicossomático é o corpo físico junto com o perispírito, é o que nós estamos agora, tá, gente? Nosso físico e nosso perispírito. Ele fala o quê? Que existem casos que são da responsabilidade da higiene comum, os casos que Átila citou, os casos que André citou, são casos que têm a ver com a higiene comum. Existem outros que estão ligados à nossa, que ele chama de adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico, ou seja, a nossa mente. Eu vou ficar doente, eu vou morrer. Aí morre mesmo. Deu uma gripe, morreu. Eu ia morrer de gripe. Não, meu querido, você não ia morrer de gripe. O Richard Maia tem um caso desse. O cara queria morrer, só queria morrer. Aí uma vez ele teve uma gripe e morreu. Chegou lá no plano espiritual e falou, poxa, ainda bem que eu morri. Eu falei, não, cara, você não morreu não, tu é suicida, tu se matou. Mas como? Você vai ter que passar por uma série de dificuldades. Mas como que eu me matei? Eu falei, você queria morrer. Não, mas eu morri de gripe. Não, não. Na verdade, aquela gripe ia ser curada em 2 dias. Mas seu desejo de morrer era tão grande que a gripe acabou virando um pneumonia e você morreu como suicida. Aí ele vai ter que passar por uma série de dificuldades. Então ele não tinha que morrer da gripe. Ele queria tanto morrer que a gripe acabou fazendo ele morrer. Então foi um suicídio. Então aqui André Luiz está falando o quê? Que algumas invasões microbianas são causas naturais, causas físicas, higiênicas, e outras são a nossa mente que está adulterando o cosmos vital. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque sentinelas naturais não dispõem de base necessária à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Ou seja, você está com uma área do seu corpo, seja um chakra, por isso que na apometria a gente vai fazer sempre a reenergização do chakra, porque é ali que fica o tônus vital, e quando falta o tônus vital, vai contaminar todos os aparelhos, todos os órgãos que são ligados àquele chakra. Então, você vai restabelecer a energia daquele chakra. Então, ali você vai ter uma deficiência.
É igual aquela pessoa vai tomar vitamina C porque você pode ficar gripado, vai tomar vitamina D porque você precisa da vitamina do sol, porque seu sangue está com algum problema. O médico está fazendo o quê? Ele está vendo o que está faltando de vitamina no seu corpo e vai dar aquele remédio para completar aquela vitamina. No plano espiritual, no corpo físico-somático, é a mesma coisa. Existe uma deficiência naquela área. E a nossa mente ela é responsável por essa deficiência. Lá embaixo, André Luiz fala, é que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso corpo. Vamos botar aqui, ó, zonas de predisposição enfermiça. O que vai determinar essa zona de predisposição enfermiça? Ou seja, o nosso próprio pensamento. Nós é que vamos determinar. Dependendo das faltas, dependendo da nossa invigilância mental, nós vamos ter áreas no nosso corpo que vão estar predispostas a uma doença, algum tipo de dificuldade. Nós terminamos aqui o nosso estudo, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ai, Deus. Professor, Falamos aí. uma coisa rápida. O senhor comentou que a gente não deve levar todas as considerações de Kardec, que assim, não é só Kardec, né? Mas aí eu fico preocupada comigo, estou falando em relação a mim. Até que ponto o meu estudo que eu faço da obra, até que ponto ele é realmente salutar, digamos assim? Vai ser uma coisa boa. Porque eu estou olhando coisas, né, que o senhor sabe, mas a gente, na maioria, não sabe, né? O senhor conhece, a gente não conhece. Então, a gente fica assim, sem saber se está estudando aquilo que é certo ou que não é bem assim, entendeu? A minha dúvida. Aham. A dúvida é procedente. Gente, olha só, isso, na verdade, a gente chama de atavismo religioso. Porque nós, há 2.000 encarnações, nós estamos acostumados a ouvir verdades absolutas. O Espiritismo vem trazer para a gente algo totalmente novo. É algo que a nossa razão é que tem que determinar que até que ponto aquilo dali é realmente algo interessante. E não existe verdade absoluta. O que hoje é verdade, amanhã vai ser desmentido pela ciência. Por isso esse nosso desconforto, porque a gente quer encontrar naquilo, como o crente, ele abre a Bíblia, é a palavra de Deus, tudo que está ali é verdade porque Deus disse. O que eu estou fazendo com a obra kardeciana ou com qualquer outra obra? Tudo que está ali é verdade absoluta. Aqui nós fizemos esse estudo aqui do Evolução dos Mundos, vários pontos para a gente, nisso aqui, André Luiz está errado. A ciência já provou que ele está errado. Ponto. Acabou. Não deixa de ser André Luiz, de ter o mesmo respeito. Assim também na obra kardeciana, aquele que, eu não consigo detectar isso, ótimo, tudo bem. Vai chegar um momento que você vai conseguir detectar algumas coisas. E aquele autor vai continuar com a mesma autoridade. O que eu acho não muito interessante é alguns pontos que já são identificados e que são reproduzidos ainda. Com algumas pessoas que deveriam conhecer ou que conhecem, no caso, os tradutores, no caso, alguns dirigentes da FEB, que sabem alguns pontos que são interessantes. Aí lançaram nota, que não pode deformar, que não pode. Ou seja, considera a palavra de Deus. Isso é o atavismo religioso. A gente acreditava que o padre, o pastor, tinha a verdade absoluta e que ali é a palavra de Deus. Agora, isso vai vir com o tempo. Aos poucos, nós vamos percebendo isso, que o Espiritismo é uma construção. O capítulo 1 da Gênese, para mim, é um capítulo que todo mundo tem que ler, reler 10, 20, 30 vezes. Porque Kardec vai falar isso todo momento no capítulo 1 da Gênese. Ele vai falar, diferenciar a opinião dele da opinião dos espíritos. A todo momento ele fala isso. É um capítulo extraordinário que a gente deve ler. E o caráter progressivo da doutrina. Ele mesmo está falando isso. Se Kardec hoje tivesse encarnado e fosse reescrever, ele ia ter uma série de avanços que ele ia trazer, extraordinário. Mas a gente ainda tem essa visão fanática, né, muitas vezes. Deu para entender? Perfeito, professor. Eu entendi o que o senhor falou. Entendi mesmo. Obrigada. Gente, vamos fazer a nossa prece? Tudo bom? Andréia, você pode fazer a nossa prece, amorzinho? Ô, professor, tu vai. Ué, mas ninguém está te vendo, não. Você pode fazer assim mesmo. Ai, ai, Jesus. Olha. É porque tá tanto barulho aqui na minha casa
Mas a gente finge que não está ouvindo barulho. Peraí, deixa eu fechar aqui. Vocês devem estar ouvindo aí, porque tá cheio de gente aí na casa. Ah, É porque meu pai saiu de um momento difícil, aí tá tendo visitas. é bom que a Bora lá. prece vai envolver toda a sua casa, seu pai e tudo. Ai, ai. André, eu vou colocar uma musiquinha aqui, aí depois da música você faz a prece, tá bom? Certo. Aí eu vou colocar e acabou a música, você já pode entrar direto na prece, tá bom? Aí a Antoniela já mandou um recadinho para você aí. Deixa eu ver se eu botar a música aqui, deixa eu ver se eu acho a música. Eu acho que é essa música aqui, ó. Peraí. Tuas mãos estendidas são singelas gotas de paz na aflição, bênção do passe aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas Vamos. mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe aliviar Pode começar, André. o sofrimento Posso? Pode. e consolar. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai em agradecimento por esse momento de estudo, de conhecimento. Agradecer imensamente a Deus pela oportunidade, pela luz do Espiritismo em nossas vidas, pelas nossas lutas, pelas nossas vitórias, por tudo que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Que tenhamos uma noite de paz, de fé e de muita esperança. E que os hospitais, em especial, sejam envolvidos por todas as vibrações de amor emanado por cada um de nós. Que todos os nossos irmãos que se encontram lá sintam-se abraçados e acolhidos pelas vibrações de amor. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja. e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Isso aí, querida, viu? Prece linda. Parece linda, viu, professor? Tá vendo? É, tá se escondendo, viu? Uma prece linda dessa, Enganando poxa. a gente. Será que a gente acredita? É, professor, tá Parabéns vendo? para Ana Rosa, ela está de aniversário hoje, gente. Ah, é? É, É, Parabéns, Sim, Ana Rosa. mas não. eu tô aqui, olha, eu olha vou falar, aí. tô pendurada aqui, tem tanto neto pendurado aqui em mim que eu vou falar para você. Eu fico muito feliz, sabe? Ah, Vai por isso que a mostrar a casa está gatinha cheia. aí. Parabéns, minha irmã. Faz uma passagem. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
Obrigada, querido. gente. Tchau, André. Até Gratidão a semana que todos. vem. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Ana Rosa. gente. Até a Parabéns, próxima. querida. Fica com Deus. Obrigada. Tem um estudo do Tchau. Átila Boa daqui a pouco, noite. tá, gente? É, eu sei, vou tentar escutar pelo menos, tá? Estudo do Átila. Tchau. Até mais, Tá gente. bom. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, queridos.